Obrigada. Boa noite! Olá, olá, olá a todos. Com grande satisfação que hoje abrimos a nossa roda de conversa sobre violência doméstica. É um dia bem especial para que a gente possa conversar sobre essa temática que está tão em alta, principalmente pelas dores que traz, não só emocionais, não só físicas, quanto emocionais e financeiras também. A gente vai fazer a apresentação, sejam muito bem-vindos à OAB, subseção de Francisco Morato. É uma grande satisfação receber a todos. E nós vamos fazer, então, a abertura dessa mesa virtual, agradecendo a todos da diretoria, na pessoa do nosso presidente, Dr. Anderson Fábio dos Santos. Agradeço a todos, então, pela participação. Quem quiser os certificados, por gentileza, anotem seus nomes completos com o e-mail junto com o nome, para que a seccional possa emitir os certificados. Os certificados são emitidos apenas para aqueles que colocarem no bate-papo do Zoom o seu nome completo junto com o e-mail, ou seja, quem está pelo Facebook não consegue a transmissão, não consegue a emissão dos certificados. Vou passar, então, a palavra inicialmente ao nosso vice-presidente, o doutor Célio Nonaka, para fazer as considerações iniciais e depois retorno para apresentar as nossas palestrantes. Está com o senhor a palavra, doutor Célio. Boa noite a todos. Agradeço muito a presença de todos vocês, mais uma vez. As nossas palestras aqui estão bombando, não só aqui na hora, mas depois o pessoal está vendo. Vejo muitos comentários positivos, né, na nossa página, e a gente fica muito feliz porque a gente não pode se encontrar pessoalmente, ainda não podemos fazer uma aglomeraçãozinha básica, mas conseguimos pelo menos fazer as nossas lives aqui com uma participação bem grande. Eu agradeço muito aos participantes aí que vão debater, na pessoa da doutora Adriana Oliveira, a doutora Camila Tavares, a doutora Luciana Pérez. Quero ver a doutora Luciana Pérez debatendo. Quero ver também a doutora Ângela, nossa querida doutora Ângela, sempre presente com a gente, sempre nos prestigiando. E a nossa primeira-dama, né? A doutora Joana Prado. Aliás, eu estava verificando aqui na participação, a diretoria só não está completa pela ausência do Dr. Henderson, mas está muito bem representado pela primeira-dama. Então, sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz com essa participação maciça, né, de uma forma ou de outra. Nós estamos conseguindo movimentar a subseção, e se Deus quiser, aí até o final do ano está todo mundo vacinado e vamos partir para uma vida nova, né? A história hoje, na roda de conversa, é a violência doméstica, como bem dito pela doutora Fernanda. Aliás, doutora Fernanda, que tem uma matéria muito boa aí publicada no Migalhas, parabéns. Né? Eu também sou escritor do Migalhas, é muito bom, né? E a gente tem uma visibilidade muito grande ali. Então, falar sobre violência doméstica é basicamente chover no molhado, porque cada dia que passa, a gente vê uma história mais maluca que a outra. E nós que advogamos no dia a dia, quantas e quantas histórias não vêm bater aqui nos escritórios nossos, né? Então, eu sei que realmente o tema ele é palpitante, no sentido de que precisa cada dia mais e mais haver realmente referência e realmente a gente empunhar essa bandeira, porque realmente não é tolerável o número de feminicídios, a violência contra crianças que a gente está assistindo no dia a dia. Então, eu fico muito feliz que nós aqui estamos levantando essa bandeira, e é muito importante, não só para a mulher, mas também para as nossas crianças e para as nossas famílias. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, retorno a palavra para a doutora Fernanda para fazer a apresentação, e sejam bem-vindos à subseção, quem não é da subseção, e os nossos amigos aqui, né, mais uma vez, obrigado pela participação. E obrigado à diretoria nossa, que está toda aí, tá bom? Um abraço, gente. Agradeço ao nosso vice-presidente, doutor Célio Nonaka. Bom, hoje, então, vamos falar sobre violência doméstica, e nesta roda de conversa, teremos a doutora Ângela Maria Novaes, advogada há 25 anos, advoga nas áreas cíveis,
Família, Previdenciária e Trabalhista, é membro da Comissão de Direito Imobiliário, Notorial e Registros Públicos da subseção de Franco da Rocha, no triênio de 2016 a 2018. Foi membro titular do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e Religiosa do município de Franco da Rocha, também de 2018 a 2020. Primeira presidenta nomeada pela Comissão da Mulher Advogada, pela nossa subseção de Francisco Morato, na primeira legislatura e agora na segunda também até dezembro de 2021, e com certeza continuará no ano que virá. A doutora Adriana de Farias Oliveira, advogada tributarista, parecerista, atua em licitações, contratos civis e também na esfera civil. É ex-membra da Comissão de Ciência e Tecnologia da subseção de Pinheiros, em 2019. Atualmente, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada de Francisco Morato. Pós-graduada em Direito Tributário, Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade da Madre Evangelista de Jesus, com didática para docência no ensino superior. Realizou, entre outras extensões, a extensão em psicanálise integrativa pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. A doutora Camila Tavares Dias, advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, secretária da Comissão da Mulher Advogada e da subseção de Francisco Morato. A doutora Joana Dark do Prado, advogada, pós-graduada em Direito e Processual e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie, é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente pela UAB de Francisco Morato, membro da Comissão da Mulher Advogada, também na subseção de Francisco Morato. A doutora Luciana dos Santos Patrício Pérez, ela é filha de José Patrício e Leozina Garcia dos Santos, advogada, atua em Direito de Família, formação em Pensamento Sistêmico e Constelações no Direito pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, é membro da Comissão da Mulher Advogada, na subseção de Francisco Morato, é primeira presidente da Comissão de Direito Sistêmico, também da subseção de Francisco Morato. Bom, estamos em excelentes mãos para verificar as nuances do patriarcado e do quanto isso influencia nas nossas demandas diárias. Então, com a palavra, a doutora Ângela Maria Novaes, a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada. Obrigada, doutora Ângela. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer a doutora Fernanda, sempre aí disposta a nos ajudar, né? Sempre nos ajudando em tudo que é preciso para a nossa comissão bem apresentar o trabalho. Então, gratidão, doutora Fernanda. Doutor Célio, vice-presidente da subseção de Francisco Morato, representando o nosso presidente, Fábio Henderson dos Santos, ao contrário, Henderson Fábio dos Santos. Agradeço, doutor Célio, pela colaboração. Doutora Vanessa, aí sempre ajudando a gente, né? Impulsionando todo mundo a fazer uma live. Gratidão, doutora Vanessa. Doutor Joab, nosso tesoureiro, ou nosso... Não, agora eu esqueci, desculpa, doutor Joab. Doutor Joab, desculpa. Mas agradeço também, doutor Joab, também faz parte integrante da diretoria. Obrigada. Agradeço a comissão, doutora Adriana, nossa vice-presidente, doutora Camila, nossa secretária, doutora Joana, nossa membra, e doutora Luciana, também nossa membra. E a todos os nossos colegas da nossa subseção, gratidão por estarem aqui.
nós vamos falar sobre violência doméstica. Aqui não tem palestrante, né? É uma conversa, alguns dados que a gente vem passar sobre a violência doméstica. Então, eu agradeço a todos pela presença. Vou começar a minha fala, né? Que durante, né, o período de distanciamento social que nós estamos vivendo, os países registraram aumento no número de casos de violência doméstica. E aqui no Brasil, a situação já se repete em alguns estados. Duas coisas são importantes para conter a violência nesse momento, que são informação e atendimento. Nós temos aqui, já agradecendo de antemão, a nossa delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Francisco Morato, a doutora Francine Maria R. Gonçalves, que gentilmente nos cedeu os dados de Francisco Morato. Então, nós temos os dados estatísticos referente ao primeiro e segundo semestre de 2019 e 2020 e o primeiro semestre de 2021. Em 2019, foram feitas 22 prisões em flagrante, 5 prisões preventivas solicitadas e 319 pedidos de medidas protetivas encaminhados ao juízo. Em 2020, tivemos 22... Não, eu inverti, desculpe. 2019 foram 35 prisões em flagrante, 6 prisões preventivas, 336 pedidos de medida protetiva encaminhados ao juízo. Em 2020, foram 22 prisões em flagrante, 5 prisões preventivas solicitadas e 319 pedidos de medidas protetivas encaminhadas ao juízo. Agora, em 2021, o primeiro semestre não está completo, porque nós entramos no último mês do primeiro semestre, há 2 dias, né? Então, só nos 5 primeiros meses, foram 13 prisões em flagrante, 1 prisão preventiva solicitada e 139 pedidos de medidas protetiva encaminhada ao juízo. Olha a diferença de 2020 para o primeiro semestre de 2021. Foram 139, enquanto que no ano inteirinho foi 319. Então, teve um aumento, assim, bem considerável. Então, como a pandemia afeta mulheres e meninas? A casa é o lugar mais perigoso para uma mulher. A maioria dos atos de violência e feminicídios acontecem justamente em casa. Nesse sentido, a pesquisa Raio-X do feminicídio em São Paulo revelou que 66% dos feminicídios consumados ou tentados foram praticados na casa da vítima. Com a pandemia, além do isolamento e do medo, vieram também o desemprego e as dificuldades econômicas. O Datafolha indica que 69% das pessoas perderam renda na crise e famílias mais pobres foram as mais atingidas. Embora essa seja uma crise mundial, sem precedentes, fatores como isolamento, dificuldades financeiras, controle da vítima e consumo de álcool já eram apontados nacional e internacionalmente como fatores de risco para mulheres de forma alternativa ou acumulada. Quando e como acontece a violência doméstica? A violência doméstica acontece quando o agressor mora com a vítima,
quando o agressor é parente da vítima, mesmo que ele more em outro lugar. Quando o agressor tem ou teve alguma relação de afeto com a vítima. Namorado, ficante, ex-namorado, marido, e etc. A violência pode ser de seguintes tipos: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. A Lei Maria da Penha tem o objetivo de prevenir ou fazer cessar a violência praticada no âmbito doméstico e familiar, que são realizadas contra todas as mulheres, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião. Essa proteção resguarda também todas aquelas mulheres que se identifiquem com o gênero feminino, incluindo as mulheres transexuais ou transgênero. Pouca gente sabe, mas não é só o marido, companheiro ou namorado que pode ser responsabilizado se agir com violência contra a esposa, companheira ou namorada. Qualquer pessoa com quem a mulher conviva ou tenha convivido na sua casa, homem ou mulher, seja seu familiar, laços naturais ou por afinidade, ou com quem tem ou já teve vínculo amoroso, pode ser responsabilizado por ser violento, A Lei Maria da Penha reconhece que a violência doméstica e familiar também pode estar presente nas relações lesboafetivas entre mulheres, já que, para a aplicação da lei, não importa qual seja a orientação sexual da pessoa. Portanto, uma mulher também pode ser punida por agredir outra mulher. Há diversas situações em que a lei pode ser aplicada, tal como o caso do ex-namorado, que começa a perseguir a antiga namorada, por não concordar com o fim da relação, do marido que humilha a esposa e a obriga a manter relações sexuais contra a sua vontade, da filha que constantemente agride a mãe, ou do pai que faz chantagens e violência psicológica contra a sua filha. Violência doméstica não é apenas física. A Lei Maria da Penha também busca colocar fim a toda agressão psicológica, moral, patrimonial e sexual. Quem pratica essas violências, está cometendo uma violação aos direitos humanos. O que é a violência física? A violência física são agressões como tapas, socos e chute. E feminicídio. Então, todos esses tipos entram como violência física. Se a mulher ou a menina está sendo física ou sexualmente agredida, deve dirigir imediatamente ao pronto-socorro mais próximo de sua casa e pedir para essa informação constar no seu prontuário. Se possível, fotografe os hematomas e conserve essas provas com você. Na delegacia, você irá contar o que aconteceu para o delegado ou a delegada e registrar a ocorrência. Conte toda a violência sofrida e lembre-se de anotar os nomes das testemunhas que saibam dessa situação ou que presenciaram os fatos. Em seguida, você dirá se é necessária a aplicação de alguma medida protetiva, como, por exemplo, afastar o companheiro de sua casa, não permitir a sua aproximação ou passar a noite em um abrigo, e se há um interesse em iniciar um processo criminal contra ele, ato que é chamado de representação. E é necessário para alguns tipos de crime, como, por exemplo, a ameaça.
Depois disso, caso o crime tenha deixado vestígios, você será encaminhada para a realização do exame de corpo de delito. Se você tiver alguma gravação em vídeo, áudio ou até fotografia que prove as agressões, leva até a delegacia. Na maioria dos casos de violência contra a mulher, previsto na Lei Maria da Penha, a acusação prosseguirá independente da vontade da mulher. Em seguida, vem a violência patrimonial, que acontece quando seu companheiro ou ex-companheiro, companheiro ou companheira, ou ex-companheiro ou companheira, tiver levado, danificado ou escondido seus objetos, documentos ou seus instrumentos de trabalho, ou impeça o seu acesso a recursos econômicos, para impedir que você possa viver a sua vida como quiser. Há episódios em que o companheiro exige total controle sobre o dinheiro da mulher. Esses casos podem configurar os crimes de roubo, furto, extorsão, estelionato e trabalho escravo, entre outros. Será ainda mais grave se houver agressões ou ameaça de morte. A violência contra a mulher não tem fronteiras e ocorre independente da idade, raça, etnia, classe social e religião. Lembre-se, você não é a única mulher a passar por esse tipo de problema e a culpa não é sua. Obrigada, agora passo a palavra para a doutora Adriana. Boa noite a todos, eu sou grata pela oportunidade de estar participando dessa roda de conversa hoje, um tema extremamente relevante, né? Que nós, profissionais do direito, devemos sim nos preocupar, nos informar e informar as pessoas que estão no nosso círculo de amigos, pessoas próximas, para que essa informação ela se propague no tempo e no espaço e algum dia a gente possa sermos emissários da paz, porque é esse o objetivo da justiça, né? Como os senhores sabem, eu vou palestrar a respeito do tema violência moral, né? E eu vou trabalhar sobre 2 pontos de vista. Primeiramente, um breve histórico sobre o que é, como ela evoluiu, né? De onde ela decorre, como que nós chegamos até a edição de leis que visam proteger a liberdade e a dignidade da mulher. E, em seguida, vou passar a fundamentar legalmente, né, quais são os parâmetros legais que nós temos para aperfeiçoar o direito. Pois bem, a violência moral ela é caracterizada por um abuso, né, um abuso que se refere à honra, à imagem, né, e no decorrer do tempo, a violência moral ela se aperfeiçoou e ela se enraizou dentro do seio familiar. A nossa sociedade, e não apenas aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, ela evoluiu a partir de guerras, de abusos, de ignorância, né? E dentro desse contexto histórico evolutivo, as pessoas que fomentam a sociedade, que participam da sociedade, elas são o quê? São famílias, são indivíduos que se unem com a finalidade de constituir um lar. E a violência moral contra a mulher, ela é preciso voltar um pouco no passado, no momento em que a vida da mulher ela se baseava exclusivamente numa cultura histórica onde a mulher ela era submissa, né? A função dela era cuidar dos filhos, ela não podia trabalhar e toda a atividade dela estava relacionada em razão da autonomia do marido, porque sequer ela era um sujeito de direitos civis, né? Ela não tinha direito a voto, ela não podia trabalhar. E, nesse sentido, ela estava condicionada especificamente à posição e aos ideais do marido. Então, tudo aquilo que o marido determinava, ela era obrigada a cumprir. Então, ela sequer era considerada um sujeito de direitos, ela não era considerada uma cidadã, um ser humano, né? Então, dentro desse lar abusivo, desse lar negativo, começaram a surgir abusos e violência, sempre em virtude do controle. O ser humano ele sempre está atrelado às regras de controle, né? Quem exerce o controle, geralmente, é quem tem mais poder. E isso fazia com que a mulher, e faz até hoje em algumas situações, né?
que ela esteja à mercê do marido. Dentro desse enraizamento, dessa submissão, dessa desconsideração que a mulher sofreu ao longo da história, podemos dizer que houve o quê? Um aprofundamento dessas raízes, de maneira que, mesmo a sociedade evoluindo, esses vícios, essas atitudes negativas, elas continuaram a existir. E essas atitudes, a gente chama, dentro da psicologia, a gente chama de psicologia social, né? Que o indivíduo ele tende a evoluir observando o comportamento de outros seres humanos. Essa evolução, ela se dá de forma constante. Por quê? Porque o filho vê o pai praticando aquele ato de violência em casa. O filho, ele cresce com aquela imagem de que ele é o superior, e isso vai passando. E ao longo do processo evolutivo da sociedade, por volta do século XVIII e XIX, com os ideais da Revolução Francesa, os direitos trabalhistas vindo à tona, a mulher ela sai dessa realidade, que a gente pode dizer período das trevas, e ela ingressa no mercado de trabalho com a finalidade de auxiliar o marido, o companheiro, o parceiro, enfim. Naquela época era mais casamento, hoje em dia nós temos a liberdade das pessoas viverem da maneira que lhes convém. Então, dentro desse processo evolutivo, a partir do século XVIII em diante, nós começamos a ter a mulher como uma pessoa que começa a adquirir direitos, que começa a adquirir espaço na sociedade para que ela possa auxiliar em casa. E com isso ela percebe que ela pode mais, né? Porque ela não é só uma pessoa condicionada à submissão do marido, do companheiro e do lar, das crianças e da sua responsabilidade como mulher de família, né? O patriarcado. Ela é alguém que pode evoluir, né? Então, começa a surgir também, assim como a sociedade evolui, o direito evolui, as legislações que passam a proteger essa mulher, né? Então, nós temos o quê? Até 1988, né, com a Constituição Federal que nós conhecemos, que nós aplicamos no dia a dia, nós temos uma sociedade que evoluiu aí de 1900 até 1888 e passou por vários processos de democratização, né? Então, a Constituição Federal vem aí com o artigo 5º, inciso 10, que começa a tratar dos direitos e garantias fundamentais, né? Que é uma premissa de direitos humanos contida dentro da Constituição. Então, o artigo 5º, ele dispõe o quê? Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a gente começa a ter as primeiras nuances do que hoje nós chamamos de Lei Maria da Penha, né? Porque, com base nisso, é que o ordenamento jurídico ele se enquadrou para receber as novas condições que o judiciário começou a receber, as novas ações, os processos, enfim, as violências que foram decorrendo, que mesmo a sociedade evoluindo, ocasiona-se porque nem sempre a sociedade evoluir significa que o indivíduo, ente social, ele vá evoluir. Né? Para ele evoluir, ele precisa querer, né? O querer ao poder, nem sempre o sujeito quer. É muito mais fácil você exercer o domínio pela ignorância do que você adquirir conhecimento e, de fato, compartilhar esse conhecimento para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Então, o artigo 5º da Constituição, ele é o início dessa longa trajetória que nós recebemos dentro do enquadramento jurídico que nós temos, né? E aí, quando foi em 2006, que ocorreu com a Maria da Penha, nós temos a edição da Lei 11.340 de 2006, né, que é considerada uma das 3 leis, das melhores leis do mundo no combate à violência. Por quê? Porque ela não apenas trata da violência física, né, ela trata da violência sexual, ela trata da violência psicológica e da violência patrimonial. Então, ela é uma das legislações mais completas que nós temos no mundo e também a mais aplicada, porque um dos países que o maior índice de violência é o nosso, né? E a violência moral, né, ela é intimamente relacionada, ela posso dizer até que elas são irmãs gêmeas, ela é da violência psicológica. Uma depende, muitas vezes, está junto à outra, né? Na maioria dos casos, elas habitam
harmoniosamente, por ser irônica. Então, a gente entende como comportamentos ofensivos contra a pessoa, né, da mulher, ou da companheira, enfim, depende da relação que foi ali combinada, né, que destila ódio, humilhações, ofensas, gritos, xingamentos, né, entre outros atos que causam a diminuição da autoestima da mulher. Né? Então, a violência moral ela tem pressuposto principal a diminuição do valor que a mulher tem, que ela tem de si mesma, e ela diminuindo esse valor, na psicologia, quando alguém diminui a sua capacidade, dá margem para que o outro exerça o domínio e o controle sobre si mesmo, porque cada um tem um nível de valoração. Né? Então, nós, para vivermos harmoniosamente na sociedade, devemos estar equilibrados, tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista das atividades cotidianas que nós exercemos no dia a dia. É um tipo de violência difícil de averiguar, de produzir prova. Por quê? Porque, geralmente, quando a mulher ela sofre essa violência, ela está sozinha. Então, um dos únicos modos de produzir provas, né, na fase de dilação probatória, é a mulher utilizar a gravação por meio de celular. Porque, geralmente, os filhos são pequenos, quando se tem filhos, e não podem fazer prova daquela situação. A mulher, às vezes, está apenas com o parceiro e também não tem, naquele momento, como ter uma testemunha ali que veja que aquilo ocorreu. Muito difícil ter uma pessoa que presencie o fato, que testemunhe. Né? Então, um dos meios que nós utilizamos, né, para fazer a prova de uma violência moral é o meio de gravação por celular, né? E nós temos 3 tipos, né, de violência moral. Nós temos a calúnia, a injúria e a difamação. E elas estão contidas no artigo 7 da Lei, né, Maria da Penha, 11.340 de 2006, no inciso 5, né, que fala o seguinte: a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, a Lei Maria da Penha, ela nunca é aplicada isoladamente. Geralmente, ela é aplicada em conjunto com o artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, né? E o que é a realização da calúnia? O que a gente faz que dá esse resultado? A calúnia, ela ocorre quando o agressor imputa à vítima um crime que ela não cometeu. Por exemplo, roubo, o furto de dinheiros, bens e valores de dentro de casa, e ela não cometeu aquilo. Então, aquilo é uma calúnia, né? Então, a pena e reclusão para o autor dessa conduta, né, contida no artigo 138 do Código Penal, é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena, incorre aquele que, ouvindo a calúnia que o companheiro cometeu, ele propaga essa informação. Né? Então, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a esse combinadas. Então, a pessoa propagar uma informação caluniosa, ela também vai responder de acordo com o parágrafo 1º do artigo 138. Pois bem, passado esse ponto, nós vamos falar a respeito da difamação. O que é a difamação? A difamação ela se configura quando o agressor atribui à mulher fatos que manchem a sua reputação. Ou seja, ele atribui a ela uma informação, uma presença, uma imagem, né? Ele coloca essa imagem nela para que as pessoas de fora vejam ela com aquela atitude negativa, com aquela imagem negativa. Por exemplo, dizendo que ela é adúltera, que ela é incompetente, as pessoas de fora veem e começam a lhe apontar o dedo, falar mal, enfim, isso é uma difamação. Né? Você difama o outro com intuito negativo. Então, essa previsão, esse tipo penal, ele está incutido no artigo 139 e a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e multa. Já a injúria, ela é praticada contra o senso moral da mulher, né? A interiorização dela. Então, quando a mulher ela é xingada de porca, né, de puta, enfim, outras palavras de baixo calão que enfim, se determina, né, ela
são palavras pejorativas que ofendem a dignidade dela, o senso dela, o sentimento dela. Então, isso é a injúria, é diferente da difamação, que é uma atitude que ela exterioriza, que é exteriorizada para fora, a imagem dela fica difamada para as pessoas exteriores. A injúria não é interiorização, é subjetividade, né? Bruxa, safada, enfim, uma série de palavras que ferem o sentimento da mulher. E no artigo 140 do Código Penal diz que a pena de detenção é de 6 meses ou multa, né? Uma ofensa de critério interior. É notável que a violência moral causa destruição psicológica da mulher, né? Porque em situações de violência doméstica, ela acaba acumulando aquele sentimento dentro dela e é agredida pela pessoa que ela ama, né? Que ela confiou, que ela nutre amor, que ela tem uma relação de confiança, né? E quando quebrada a confiança, não é possível recuperar, né? E o que destrói mais ainda a sua autoestima é esse fator, que muitas vezes ela continua também, né, pelo fato de depender da vítima, por ter necessidade daquela pessoa, porque ela acaba se tornando carente. A pessoa, quando ela é violada psicologicamente, ela se torna carente do sofrimento, ela se acostuma no sofrimento. Então, ela acaba praticando uma conduta, a mulher, a pessoa que foi vítima da violência, que nós chamamos de efeito ralo ou efeito filtro. Quer dizer, ela começa a dar ela começa a ter uma empatia pela pessoa que praticou o crime e ela começa a proteger e a justificar as condutas. Por exemplo, ele está nervoso, ou ele me ofendeu porque ele chegou cansado do trabalho. A pessoa que me ofendeu, que fez isso, ela estava sem dinheiro, então ela começa a justificar. Nesse primeiro momento da psicologia, a gente tem o que a gente chama de efeito ralo ou filtro, né? Aquela filtra o que aconteceu e justifica a conduta negativa do sujeito. E isso pode evoluir, né? Isso pode chegar a ser uma síndrome de Estocolmo, onde a vítima ama tão cegamente a pessoa que ela não tem coragem de praticar nenhum ato que possa se defender disso, porque, no fundo, ela começa a achar que ela está errada, ele é certo, porque ela o ama, né? Amar o agressor. Apesar de toda a proteção jurídica dada pela legislação, tanto na Lei Maria da Penha, quanto pelo inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, que a gente já mencionou, seja por vergonha, medo, represália, a maioria não denuncia, né? E muitas vezes acaba ocasionando esses crimes, né? Porque existe um ponto inicial, onde a violência começa, até ela chegar à violência física. Ela começa com aquelas brincadeiras, com chacota, a pessoa está falando sério, a pessoa está fazendo graça, está ofendendo a vítima, diminuindo a capacidade, começa assim, né? E desse início, dessa perspectiva negativa, achincalhando mesmo a pessoa, isso evolui, né? Aí começa com toque, bater na mesa, vai evoluindo da violência psicológica, chega na agressão física e muitas vezes chega no resultado morte, como não raras às vezes nós vemos nos noticiários de TV. Ao meu ver, no meu entendimento como advogada, tudo aquilo que ofende a dignidade da pessoa humana fere direitos e garantias individuais. E esses direitos e garantias individuais que são tutelados pela Lei Maria da Penha, que é a dignidade da mulher, o direito à vida, né? Porque, querendo ou não, uma violência pode implicar, inclusive, no resultado morte. Então, tudo aquilo que implica em ferir esses direitos e garantias fundamentais é uma violação de direitos humanos. E o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, ele tutela os direitos e garantias individuais como cláusulas pétreas. Então, nós que somos operadores do direito, devemos sempre estar extremamente atenciosos a esse caso. As pessoas que convivem em sociedade, elas devem exclusivamente, ao ver uma situação de violência doméstica, procurar uma delegacia, informar o que aconteceu, se tiver possibilidade, por exemplo, vi o rapaz ofendendo a mulher dentro do carro, anotar a placa do carro, a cor, se foi no meio da rua, tentar ver quais foram as características, tirar foto, né? E denunciar uma agressão, uma violência praticada com outra mulher, porque a mulher, ela é a base essencial da sociedade, né? Então, eu passo agora alguns pontos mais
mais fundamentais, assim, com relação à legislação, que é a vítima, ela pode pedir uma medida protetiva, pedir um afastamento do sujeito que praticou o ato criminoso ao delegado pelo período de 90 dias, né? Ele pode deferir por 90 dias. Depois, a vítima, ela querendo, ela pode passar por uma entrevista com psicólogas, com assistentes sociais, que vão atestar a necessidade dessa manutenção dessa medida protetiva. O descumprimento da medida protetiva que o delegado ou a pessoa ali decretar pode dar ensejo a um crime de descumprimento de preceito legal, né? E irá ser analisado pelo juiz e pelo Ministério Público, e o Ministério Público poderá avaliar, havendo efetivamente um crime, oferecer uma denúncia. Nos casos de violência moral, o tipo de ação penal é privada, porque depende da mulher ir e prestar a representação, que vulgarmente chamamos de queixa, né? A queixa-crime. Ou seja, mediante a queixa da vítima. Nos casos de violência física, a ação penal é pública e incondicionada. Por quê? Porque não ofende apenas a dignidade, o valor moral, a integridade física, mental da mulher. Ofende também a sociedade, porque a partir do momento que o Estado não pune uma violência que foi caracterizada, que foi ali, que saiu do abstrato e se tornou concreta, então aquilo dá margem para que outros crimes ocorram na sociedade. Então, existe a possibilidade de haver essa ação, existe não, é obrigatória a ação penal pública incondicionada justamente para evitar abusos de direito, né? E assim a gente protege não só a vítima, como também a sociedade. As mulheres precisam, antes de mais nada, conhecer seus direitos. Hoje em dia, graças a Deus, as mulheres elas estão buscando melhorar, evoluir, né? Saber identificar uma relação abusiva, né? Porque ela acontece a todo tempo nas mais diversas camadas da sociedade, com todos os tipos de pessoa. Existem pessoas muito abusivas que acham que têm o direito de falar tudo que vem na cabeça, não tem noção do crédito que você realmente deve dar às palavras, porque as palavras elas têm um peso, elas são extremamente poderosas. Se nós soubéssemos o valor das palavras, não falaríamos qualquer coisa sem pensar. Então, a mulher ela está tomando ciência disso e ela está melhorando a cada dia, não só a sua autoestima, como procurando ter mais possibilidades no mercado de trabalho, se desenvolver intelectualmente, e isso acaba com que a informação seja divulgada. Ainda temos muitas pessoas que são vítimas de violência, né? Teve um caso recente daquele professor no Sul que matou uma advogada e foi condenado recentemente no Tribunal do Júri. O nome dele é Manvale, eu acho que é isso. E graças a Deus ele foi condenado, né? Porque eu acho que toda violência, não condenar a pessoa do sujeito, mas o ato que ele praticou é condenável, sim. Então, a gente fica feliz quando a justiça ela é aplicada como instrumento da verdade e da paz, né? Porque só pela justiça nós podemos alcançar a paz. E toda a população deve se unir nesse sentido a fim de proteger as mulheres. Por quê? O homem ele tem um papel importante, ele é 50% na sociedade, mas os outros 50% somos nós. E quando a natureza escolheu alguém para gerar a vida, ele escolheu a mulher. Porque a natureza feminina ela é mais calma, mais amorosa, e ela foi preparada para cuidar da sociedade, para cuidar dos filhos, para educar. Nós somos mãe de nações, né? Então, o tempo todo, e essa é a minha visão, o meu ponto de vista, nós mulheres elas devemos nos aperfeiçoar, né? Não é errado uma mulher querer cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos. Também não é errado uma mulher querer seu trabalho, querer se desenvolver. E não é errado ela fazer as duas coisas, né? Porque nós temos essa capacidade. O que é errado é ela se colocar numa situação de inferioridade, se submetendo a condições subhumanas de vida, a fim de sustentar o insustentável, que é a violência, né? Ninguém merece nenhum tipo de violência. Não devemos tolerar qualquer indício de abuso, seja ele pequeno, médio, grande, deve ser estipado, sim. Devemos tratar as pessoas com amor, com respeito, com dignidade, né? Porque é isso que a Constituição prevê. Por fim, ao final da minha explanação, eu falei o que eu gostaria de falar, eu quero deixar uma mensagem. O homem, ele nasce de uma mulher, é educado por uma mulher, ele cresce com uma mulher, ele se apaixona por uma mulher, se casa com uma mulher. Então, por que faltar com respeito? E aqui eu não coloco apenas o homem, eu coloco toda aquela pessoa que decide viver
uma família em conjunto, seja homem ou mulher, relações homoafetivas, todo aquele que se coloca à disposição de ter uma família e exercer esse poder familiar deve ter em vista que a mulher é um ponto de equilíbrio na sociedade. Ela é o que nos liga entre a vida e o amor. E nada mais puro do que o amor incondicional que nós devemos ter, não só na nossa atuação como advogado, como no cotidiano com nossa família e com as pessoas que nos cercam. Qualquer relação abusiva, a gente deve se afastar, sim, e, se possível, dependendo do caso e do grau dessa violação, tomar medidas essenciais para que essas práticas sejam coibidas. Eu agradeço e passo a palavra para a doutora Joana. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adriana. Antes da palavra da doutora Joana, eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor Francisco, que é professor. Deixa eu só verificar aqui, por gentileza. Doutor Francisco Sacomano Neto, ele é professor do Instituto Itapetiningano de Ensino Superior e hoje está nos brindando com a sua presença, junto com a turma, né, de Direito, a professora doutora Ana Brizola também. Então, agradeço a todos pela presença, por compartilhar com a gente dessas informações tão importantes. Quem quiser o certificado, por gentileza, inclua o nome junto com o e-mail aqui no chat, não no privado, precisa ser no público, tá bom? Para a seccional poder emitir os certificados. Quem tiver perguntas também para uma das palestrantes, por gentileza, inclua a sua pergunta aqui no chat também. Se tiver preferência por abrir o microfone, é só informar no chat que a gente autoriza a abertura, tá bom? Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para a doutora Joana. Doutora Joana Prado. Me ouve? Acho que ela caiu bem agora. Não estou mais vendo-a na sala, doutora Ângela. A doutora Camila fala agora, então? A doutora Joana voltou. Passa a palavra, então, à doutora Joana. Bem, na minha hora, a internet caiu. Normal. Bem-vinda. Que susto! Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que aqui estão. Para a gente da Comissão da Mulher Advogada é um privilégio ter todos vocês com a gente. Eu cumprimento o doutor Célio, na pessoa do doutor Anderson Fábio, que transmitiu as escusas dele pelo não comparecimento. Cumprimento os demais membros da diretoria, doutora Vanessa, doutor Joab, a doutora Carla. Quero cumprimentar a presidente da minha comissão, doutora Ângela Novaes, que aproveito para parabenizá-la pelo brilhante trabalho desenvolvido frente à Comissão da Mulher Advogada. Cumprimento as minhas colegas da comissão, né? Doutora Luciana, doutora Adriana e doutora Camila, e a doutora Fernanda, presidente da Comissão de Eventos, que está sempre aqui prestigiando a gente com as aberturas e os encerramentos da palestra. As minhas colegas já abordaram aí o tema, né, toda a questão histórica com brilhantismo, né? A doutora Ângela, a doutora Adriana já expôs um pouco da violência moral, que tem muito a ver com a violência que eu vou falar, que é a psicológica. Antes de adentrar a minha fala, eu quero deixar uma frase para vocês da jornalista Natália Souza. Ela diz que o amor é uma casa grande, onde a gente cabe por inteiro. E se você precisa se espremer ou se esticar para caber nessa casa, definitivamente não é amor. E, além disso, eu não sei, pelo que eu vi, acompanhei desde o início, né, da palestra, não ouvi ninguém dizendo que os homens também são vítimas de violência doméstica. Então, eu saio agora em defesa dos homens que aí estão presentes. Os homens também podem ser vítimas de violência doméstica, principalmente a psicológica. Eu
eu quero ler com vocês a descrição da palavra violência para fazer uma abordagem antes de entrar diretamente no tema. Intrigantemente, a palavra violência, ela é um substantivo feminino, né? Não sei porquê, mas é um substantivo feminino. E no dicionário, no Aurélio, a descrição da palavra violência, ela está da seguinte forma: é qualidade ou caráter de violento, do que age com força, ímpeto, ação violenta, agressiva e que faz uso da força bruta. Como a gente sabe, a violência contra a mulher no Brasil, ela tem se tornado um assunto público e reconhecido como problema que qualquer mulher, independente da etnia, da raça, da classe social, pode estar sujeita. Eu acredito, como as minhas colegas já mencionaram, que não se trata apenas de um infortúnio pessoal, mas a violência contra a mulher, ela tem origem na constituição dos papéis que são ocupados por homens e mulheres na sociedade. Tem a ver com a estrutura, com a desigualdade de gênero, que é estrutural. E apesar da mulher, em razão de muita luta, ter conquistado um espaço nas estruturas sociais, deixando de ser mera dona de casa, mera reprodutora, ainda existe um preconceito gigantesco em relação às mulheres, amparado na nossa herança histórica, né? E dependendo de onde essa mulher esteja inserida, ela aceita, dependendo da cultura do lugar que ela esteja, ela aceita, ela se subjuga e ela até acha normal aqueles atos violentos que são cometidos contra ela. A sociedade ainda designa um lugar de submissão para a mulher, infelizmente, né? E fazendo algumas pesquisas sobre o tema aqui relacionado, eu me deparei com várias músicas que reproduzem conteúdo machista e de violência contra a mulher. Uma delas, um samba antigo, que traz na sua letra a seguinte frase: não é direito bater na mulher do outro, como se fosse direito bater na sua mulher, você só não pode bater na mulher do outro, né? Então é triste, um cenário realmente triste. Algumas mulheres ainda não têm conhecimento, não têm informação e acham que aquelas atitudes fazem parte do comportamento da pessoa, e não sabem que estão sofrendo atitudes violentas que vão desencadear vários problemas físicos e psicológicos. A violência psicológica em si, dentre as outras, a meu ver, é a mais grave, é a mais difícil de ser validada. Ela fica meio que invisível, porque ela não deixa marcas aparentes no corpo, diferente da violência física. Ela deixa traumas e marcas mais profundas na alma, que é difícil recuperar, mesmo que a mulher passe por um tratamento psicológico, às vezes medicamentos dados por psiquiatra, é difícil ela se recuperar desse trauma. E o agressor, a finalidade do agressor na violência psicológica é reduzir a capacidade de resistência da vítima. A capacidade de resistência da vítima ela é aniquilada totalmente. O agressor ele tem como finalidade principal, além de reduzir a capacidade de resistência, rebaixar a vítima total. É incrível como num relacionamento, na maioria das vezes, são pessoas pela metade, né, que se encaixam, um domina e o outro é dominado, né? Então se juntam duas metades para se transformar num inteiro e aquele relacionamento está fadado ao insucesso, é um relacionamento doentio, né? E o agressor, qualquer atitude da vítima de se desenvolver, seja como pessoa, seja financeiramente, causa verdadeiro desespero no agressor. Ele não suporta, ele quer manter a vítima rebaixada. Quanto mais ele rebaixar a vítima e tornar essa pessoa vulnerável, mais forte ele se sente.
E uma das dificuldades que a mulher enfrenta para sair do relacionamento, além de todas as questões psicológicas, a questão da baixa autoestima, a questão de estar repetindo um padrão que ela já presenciou na infância, porque ela acredita, as mulheres têm essa questão de querer acreditar que ela tem o poder de mudar o parceiro, que ela vai salvar aquele parceiro, que ela vai transformar aquele parceiro. Então, ela fica nessa luta. E as atitudes do agressor, ora são violentas e ora são de tentar se reaproximar, tentar fazer um carinho, tentar dar um presente para trazer a vítima de novo naquele lugar, para repetir a agressão e assim sucessivamente. A dor psicológica, ela se perpetua e é contínua, né? Diferente de um machucado, você leva um soco, não é bacana, não é legal, mas você trata, aquilo desaparece. Diferente da violência psicológica, que ela se perpetua. Ela gera angústia, ansiedade, baixa autoestima, fobias, transtornos gastrointestinais, além de outras séries de problemas. Tem a Lei Maria da Penha, né, que foi foi o primeiro diploma atrás que conceituou a violência psicológica, né? Tem lá o conceito, no artigo 7º, inciso 2º, tem o conceito do que é violência psicológica, né? E lendo alguns artigos sobre o tema, porque até então eu não conhecia nada, né? Agora conheço um pouco superficialmente. Eu vi uma literatura de uma autora, ela se chama Leda Maria Hermann, que ela diz que a violência psicológica ofende a liberdade enquanto direito fundamental, porque ela fala que a liberdade não é só o direito de ir e vir, é muito mais abrangente, é a liberdade de você pensar, a liberdade de você se vestir da forma que você quer, a liberdade de você estudar e, consequentemente, a liberdade de você ir e vir para onde você quiser. Eu vi também que a violência psicológica, o agressor destrói a identidade da vítima. De tanto ele falar, olha, você não presta para nada, você é uma imprestável, você depende de mim para sobreviver, você é uma péssima mãe, você não sabe cozinhar. A mulher, por exemplo, eu deixo de ser a Joana e eu passo a ser a imprestável, eu passo a ser a vadia, a que ele se refere todo dia, eu passo a ser a mulher que não tem capacidade de se relacionar com qualquer outra pessoa, porque o homem diz, só eu te aguento, você não tem, nenhum homem a suportar ficar com você. Eu sou a dependente, a péssima mãe. Eles chegam a dizer que ele tem aquele comportamento por culpa da vítima. Olha, eu faço isso porque você provoca isso em mim. Então, existe aquela inversão da culpa também. E aí tem os sinais que evidenciam, eu até escrevi aqui, os sinais que evidenciam sobre violência psicológica. A pessoa que vive sendo controlada, rebaixada e acusada. O parceiro a coloca em situação de total dependência, seja econômica ou emocional. O agressor destrói pertences da vítima quando fica nervoso. O agressor isola a vítima e aos poucos vai afastando a vítima dos seus familiares e dos seus amigos. O agressor põe defeito nos amigos e nos familiares. Aos poucos, o agressor vai minando qualquer possibilidade da vítima se relacionar, até ela sentir-se sozinha, aprisionada e vulnerável. Existe um marketing pessoal exacerbado desse agressor. Ele se utiliza das seguintes palavras para diminuir a vítima. Você não presta, como eu mencionei, você não tem capacidade de se sustentar, você é uma péssima mãe, olha, o seu filho está assim por causa de você, você não soube cuidar, educar, quando, na verdade, a responsabilidade da educação dos filhos são dos pais em conjunto. Se houve alguma falha, não é de um ou de outro, é dos dois, mas ele atribui só à mulher. Nenhum homem vai te querer, e além disso tem as imposições, as ameaças, desprezos,
e indiferença como forma de castigo, além da proibição de sair, enfim. Então, tem todo esse panorama aí que o agressor faz com essa vítima, e na verdade são duas pessoas doentes, né? Uma que se coloca como dominador e a outra que se deixa dominar. Na verdade, deveria ser feito um trabalho também com esse agressor, porque fatalmente ele vai fazer outras vítimas, né? E aí tem o enquadramento jurídico no âmbito penal, que aí os meus colegas penalistas vão poder falar com muito mais propriedade, mas eu vi que a violência psicológica ela pode ser enquadrada nas leis das contravenções penais, né? Que são os famosos crimes anões, o artigo 65, que fala da perturbação da tranquilidade, e o artigo 42, que fala da perturbar alguém no trabalho. E tem também o artigo 146 do Código Penal, que trata do constrangimento ilegal, que no final, salvo engano, da descrição do tipo penal, ele fala reduzir a capacidade de resistência da vítima. O artigo 147 do Código Penal, que é a ameaça, né? E o 148, que é o sequestro, o cárcere privado. E aí, por último, uma questão que eu vi é que se a violência psicológica pode ser tipificada como lesão corporal, né? Que o tipo penal do artigo 129 diz ofender a integridade corporal ou a saúde do outro. Então, eu acho que nesse tópico, saúde do outro, até poderia se encaixar na violência psicológica, que tem dados científicos comprovando que a mulher vítima dessa, ou o homem, né, qualquer vítima dessa violência psicológica, ela vai fatalmente desenvolver doenças físicas também e psicológicas. E aí, por último, eu vi na literatura jurídica que para conseguir imputar esse tipo penal na violência psicológica, precisa se comprovar, né, preciso comprovar o dano efetivo à saúde. E aí o profissional vai ter que se valer de profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, para fazer um laudo dizendo que a mulher desenvolveu aqueles problemas em razão de todo o período que ela sofreu essas violências psicológicas. E a questão da prevenção, né? Eu acho que a gente se previne, né, a reincidência desses atos, principalmente com informação, né? Levando informação para as pessoas, que muitas não sabem que aquelas atitudes são abusivas, né? Que está sofrendo um relacionamento abusivo, eliminando a desigualdade de gênero, melhorando o nível de educação e protegendo as crianças. As crianças são o futuro do nosso Brasil. Nós, enquanto mulheres, né, temos que cuidar da criança, porque a criança que vive num ambiente desse, ela vai reproduzir o que ela vive. É essa noção de família que você está passando para ela. Não tem como ela criar um outro tipo de família, aquilo que ela viu, aquilo que você ensinou. Família é isso. E as crianças também que sofrem abuso, ou qualquer tipo de abuso, que vivem algum tipo de abuso na infância, são as mais destinadas, mais propícias a viver um relacionamento abusivo. E aí, para finalizar a minha fala, já que a gente estamos, né, a 10 dias do Dia dos Namorados, eu quero terminar com um trecho, vou recitar aqui um soneto de Vinícius de Moraes, que diz: maior amor, nem mais nem menos estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada, se vê alegre, ele fica triste, se a vê triste, ele dá risada, louco amor meu, que quando toca, fere. Então,
que a gente consiga trabalhar, enquanto ser humano, a nossa segurança emocional, para que a gente possa encontrar parceiros também seguros emocionalmente, que Deus nos livre desse amor que fere e que nos conceda amores que nos libertem e que possibilitem a nós uma vida de plenitude, né? É isso o meu desejo, espero que fique aí para vocês como reflexão. Obrigada, eu passo a palavra para a doutora Fernanda. Terminar com Vinícius de Moraes, eu acho que, né? Seja bem-vinda, doutora Camila. Está com a palavra. Olá, boa noite já, né, a todas e todos. Eu quero agradecer, né, por poder estar aqui falando com todo mundo um tema tão importante, tão atual e tão atemporal, né, já que o Brasil é o 5º país que mais mata mulher no mundo. Eu vou finalizar falando da violência sexual, né, contra a mulher, que nada mais é do que intimidar, ameaçar, coagir ou forçar a mulher a presenciar ou manter relação sexual não desejada, né? O que configura estupro, mesmo sendo praticado pelo companheiro, marido, namorado, etc. Além de induzi-la a comercializar ou utilizar a sua sexualidade. Impedir o uso de método contraceptivo, forçar casamento, gravidez, aborto ou prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação. Também é importante esclarecer que a mulher, a qualquer momento, ela pode se opor à relação sexual, mesmo que de início ela tenha consentido essa relação. A Lei 12.845, de 2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório à pessoa em situação de violência sexual, ela prevê atendimento multidisciplinar a essa vítima. E para ela ser atendida nesse atendimento multidisciplinar, né, de diversos profissionais, não é obrigatório realizar o boletim de ocorrência. E em caso de gravidez decorrente dessa violência, também há a previsão de aborto legal no Código Penal, o que também independe de boletim de ocorrência. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque muitas mulheres não procuram esse serviço exatamente pelo boletim de ocorrência, né? Pela falta, porque tem vergonha, porque tem medo. Mas o atendimento multidisciplinar, ele independe do boletim de ocorrência. Basta que a mulher procure um hospital que realize esses procedimentos. E é isso, né? Já falaram bastante a questão da violência doméstica num todo, e eu só quis especificar mesmo a violência sexual. E agradeço a todos e todas que estão assistindo a gente, né, que disponibilizou um tempinho, e passo a palavra para a doutora Fernanda, anfitriã. Parabéns à Comissão da Mulher Advogada, parabéns a cada uma das palestrantes que se dispuseram a vir aqui trazer para a gente não só uma palavra de cunho técnico-jurídico, mas para além do saber jurídico, o saber social. Então, quando uma mulher ouve que não é normal ser chamada de burra, ela acende, né? Ela levanta as orelhas e ela consegue perceber que talvez aquilo que ela tenha dado risada, aquele sorriso amarelo naquele momento, não seja normal. E se isso se reitera, se repete em cada churrasco, em cada momento, a pessoa ouve, mas você está fedida, mas você não arruma seu cabelo, mas você não sai para isso, mas a mulher do fulano, olha que bonita que ela está. Nossa, eu estou aqui vendo pornografia, e você sai para lá, você não me dá o que eu quero. Isso não é normal. Então, eu estou muito satisfeita com essa roda de conversa, porque para além do saber jurídico, e nós temos aqui estudantes de direito que vão labutar, né, que vão ter em suas áreas aí penais, processuais e direito de família, para além do saber jurídico, a gente tem aqui o saber humano, o saber feminino, o saber relacional. E esse saber relacional, ele está
num atendimento jurídico, técnico, para você, advogado, advogada, entender que quando essa mulher chega para você chorando, você precisa acolher o choro dela. Você precisa entender que sim, ela vai ter que te contar a história inteira, para poder chegar no direito dela. Sim, ela vai querer repetir todos os dias que ela quer falar na audiência, para poder o juiz ouvir ela, para ela se sentir ouvida, porque ela não foi ouvida em momento algum na vida dela, quiçá na infância. E é hoje, junto com você, advogado, advogada, que está atuando frente a essa vítima, que ainda que ela não exponha essa dor emocional que ela carrega, é muito humilhante você ter o seu cartão de crédito cortado pelo seu marido porque ele acha que você é uma estúpida que não sabe usar o seu dinheiro. É muito humilhante você ter o seu salário retido porque ele diz que você só compra besteira. É muito humilhante você ter o dinheiro das suas crianças retidos porque ele entende que você só compra besteira. Para que comprar danoninho? Você está aí dando, né? Você está incentivando essa criança a ficar sem limite, porque você está dando danoninho para ela. E você que fica ali em casa tem que entender que isso não é normal. Sabendo disso, doutores e doutoras, que bom que nós estamos recheadas de profissionais e profissionais que, para além do saber direito, do saber jurídico, conseguem ter essa sensibilidade de trazer para a gente poesia, para que a gente enxergue que o relacionamento humano ele está em transformação. E sim, nós precisamos desnormalizar aquilo que a sociedade nos impõe como normal. Então, não é normal só a mãe cuidar da criança. Não é normal você estar dormindo e ser acordada com o seu marido tentando transar e falar que é só rapidinho. Isso não é normal. E as meninas e mulheres têm que saber que isso não é normal. Não é normal você trabalhar e ficar com o salário retido. Gostei bastante dos exemplos. Vou passar agora a palavra à doutora Ângela. Só para terminar, dar algumas orientações. Quando na cidade não existe fórum, a própria delegacia poderá decidir sobre a possibilidade de afastar o autor da violência da residência. Em caso de situação de emergência, se houver situação de emergência. E se na cidade não houver fórum nem delegacia, o policial poderá realizar o afastamento. As mulheres em situação de violência doméstica e familiar também podem procurar a Defensoria Pública para solicitar as medidas protetivas de urgência. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma instituição permanente cuja função, como expressão e instrumento do regime democrático, é oferecer às pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma integral e gratuita, orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Em Francisco Morato, existe uma rede de apoio no município, o qual conta com um núcleo de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Porém, essa rede de apoio ela é administrada exclusivamente pela prefeitura do município. Quanto ao atendimento, sempre que uma vítima procura a delegacia da mulher, é feita uma triagem para entender caso a caso. E, após isso,
é elaborado o respectivo procedimento, sendo a vítima orientada sobre os seus direitos e prazos. Caso exista necessidade, a vítima é encaminhada ao IML para a realização de exame de corpo de delito. E caso solicite, também é encaminhada ao núcleo de violência para acompanhamento psicológico. Lembrando sempre que esse acompanhamento não é obrigatório e depende da manifestação da vontade da vítima. Então, aqui em Morato, o procedimento é esse, né? Então, é tudo realizado pela Delegacia de Defesa da Mulher, né? Então, eles atendem a vítima, eles fazem os procedimentos todos necessários, todos os encaminhamentos necessários, inclusive a medida protetiva de afastamento do lar, né, do agressor, e também tem apoio psicológico, né, e caso a vítima solicite esse trabalho. Não, porque não é obrigatório, vai depender muito da vítima. Então, nós temos alguns telefones para contato em caso nós temos aqui, para ajuizar processo, a pessoa pode procurar diretamente a Defensoria Pública do município. Aqui em Morato, não no caso de violência, é diretamente já com a Delegacia de Defesa, mas para a questão de divórcio, separação judicial, pensão, é na Casa da Advocacia de Francisco Morato. Diretamente lá na casa, atendimento de segunda a quinta-feira, a partir das 8 horas. Mas o munícipe tem que estar lá pelo menos umas 7h30 da manhã, para poder pegar a senha para o atendimento. Temos alguns contatos úteis, né? Do NUDEM, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública de São Paulo, que a pessoa pode procurar o NUDEM para fazer sobre as varas de violência doméstica familiar, né? Tem as varas especializadas de violência doméstica e familiar, é o Grupo de Ação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo. Tem também a delegacia eletrônica. Agora, na pandemia, foi criada a delegacia eletrônica, e aí a mulher pode fazer o boletim de ocorrência através da delegacia eletrônica. Também é muito importante, é o boletim digital. E também tem a Central de Atendimento à Mulher, no número 180, que pode ligar, funciona 24 horas para acolhimento, orientação e encaminhamento. Também pode ligar no 190 da Polícia Militar, que também eles socorrem. Nós temos também os Centros de Referência de Atendimento da Mulher. São Paulo tem uma ampla rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Então, não se cale, procura ajuda. A vítima, ela nunca é culpada do que acontece, a violência sofrida. Então, não se culpe, procura ajuda, peça ajuda para qualquer pessoa. É o que eu deixo aqui no momento, agradeço, né,
passo a palavra para a doutora Fernanda novamente. Oi, doutora Ângela. Oi. Travou para mim na última frase. Foi a sua ou foi a minha que travou? Passei a palavra para você. Eu terminei os informes de atendimento das vítimas. Ah, ok, obrigada. Eu passo, então, a palavra à nossa diretora, a doutora Vaniciana. Boa noite, pessoal. Mais uma noite brilhante. Feliz aí, porque cada vez mais aumenta a nossa audiência aí no Facebook, aqui na própria plataforma do Zoom. E, assim, parabéns à Comissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Ângela, com uma brilhante explanação aí pela doutora Adriana, doutora Camila, doutora Joana, né, que deixou aqui a noite de hoje também muito assim, elencada pelos pontos, pelos posicionamentos colocados, lembrando, né, que a violência hoje em dia às vezes começa também no relacionamento, né? A gente tem muito relacionamento que chega a ser abusivo. E aí, às vezes, as mulheres acabam mudando, assim, tentando achar que vai mudar o seu companheiro. E daí acaba casando, e daí as consequências só se agravam. Então, assim, às vezes a violência doméstica começa também dentro do relacionamento. Então, tem que ver todos esses pontos, e às vezes você quer que aquilo dê tão certo que você fica tendo esse posicionamento diverso e acreditando naquilo. Então, eu acho assim, essa explanação que as meninas trouxeram hoje, as doutoras, é muito positivo para o enfrentamento, né, da violência com relação à mulher e com relação ao homem também, porque tem homem que sofre dessas consequências, não é só a mulher, como trouxe a doutora Joana. Né? Nós hoje vivemos numa sociedade que tem uma diversidade de gêneros. Então, a gente tem que explanar isso e defender, sim, que a violência, tanto seja ela para a mulher, para a criança, para o adolescente, seja para qual for, ela tem que ter o quê? Ela não deve existir. E a gente tem que defender e trazer, sim, esses debates, essas rodas de conversa para aprimorar e desenvolver. Fico muito feliz pela explanação, pelo que a gente vem desenvolvendo, o trabalho aqui com as palestras, rodas de conversa. Está todo mundo de parabéns. A OAB 249 agradece o desenvolvimento de todos os advogados e de todas as advogadas aqui presentes, né? Fundamental. Passo aqui, tenho uma ótima noite a todos. Passo a palavra à doutora Fernanda, que vem explanando aí com maestria aí as nossas aberturas, né, nos posicionando, nos fortalecendo aí cada vez mais com as suas colocações e com as discussões, né, com as provocativas, que isso é fundamental, né, doutora, para poder a gente ver as próximas palestras aí que nós teremos na nossa subseção. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada, doutora Vanessa. Eu passo agora a palavra ao professor doutor Francisco, ele solicitou para fazer algumas considerações. Olá, boa noite a todos, a todas. Conseguem me ouvir? Eu estou com o nome da minha colega que trabalha comigo aqui no escritório, porque a minha conta do Zoom é institucional com a faculdade. Então, eu não posso utilizá-la para eventos externos. Então, acabei utilizando a conta aqui da minha colega. Quero parabenizar a subseção 249 de Francisco Morato, né? Eu, como Francisco, fico, né, também, sou a terceira geração de Francisco na minha família, então, embora não conheça pessoalmente a cidade de vocês, sei que com certeza deve ser extremamente aprazível e um povo que deve, com certeza, receber muito bem a todos, tal qual vocês nos receberam na noite de hoje. Né? Dr. Anderson, presidente da subseção, nesse teatro representado aí pelo Dr. Célio, pelo Dr. Joab, pela doutora Vanessa, seus diretores, né? Parabenizo pelo trabalho. Pelo que entendi, doutora Joana é esposa do Dr. Anderson, é isso? Né? Então, por favor, transmita o meu abraço ao seu presidente, né? Parabéns pela iniciativa da subseção. Doutora Ângela, que muito bem me acolheu hoje à tarde, quando conversamos por telefone,
eu sempre tive uma preocupação muito grande com relação à violência doméstica e posso testemunhar às doutoras, se me permitem, que todo semestre eu oriento pelo menos 2 ou 3 trabalhos envolvendo a Lei Maria da Penha. É a lei mais conhecida do Brasil, não há dúvida com relação a isso, e a maior complicação para nós, orientadores, é encontrar temas novos ou vieses novos, né, situações novas para trabalhar. E é muito interessante que a Maria da Penha é inesgotável. Eu estou agora com uma aluna que eu estou orientando, em que o trabalho dela é o dano estético decorrente da violência doméstica. Um aspecto totalmente diferente, novo, que até agora a gente não havia trabalhado. Estou enfrentando muita dificuldade para orientá-la, porque a questão da estética e tudo mais é uma carência muito grande de material. Eu tenho usado do pessoal do curso de estética, e é um curso que tem aqui na faculdade, um curso de curta duração, esses cursos mais curtos, para que possa auxiliar nesse sentido. Então, eu sempre comento com os meus alunos, com as minhas alunas, de que a Maria da Penha é uma lei extremamente importante. E apenas aí para ressaltar, tive uma felicidade, confesso até que me emocionei na semana passada, ao ver um diálogo que foi travado entre uma vítima de violência doméstica e um policial militar do estado de São Paulo, em que ela liga e pede uma pizza. E ele entendeu o recado. Ele entendeu que o pedido de pizza era um pedido de ajuda. Isso me deu uma satisfação muito grande em ver o quanto a Polícia Militar do Estado, por exemplo, está preparando os seus policiais a respeito deste assunto. Achei isso algo extraordinário. O diálogo, aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, está lá na internet, né? O diálogo é claro, ela pede uma pizza, ele diz, questiona ela se ela sabe que ela não está falando com uma pizzaria, e ela diz que sim, e ele entende aquilo. Então, a história de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? É uma coisa extremamente ultrapassada hoje, né? Esperamos que nós possamos... Eu sempre tive muitos bons exemplos em casa, meu pai sempre respeitou muito minha mãe, não só como mulher, mas como profissional. Minha mãe saía dar aula toda noite, meu pai ficava tomando conta dos 3 filhos em casa, e às vezes ele dava uma fugidinha para ir até a escola onde ela dava aula, para poder ver um pedaço da aula dela, né? Então, essa questão que acho que foi a doutora Joana que falou, né, desse círculo vicioso daquele que sofre violência doméstica e que também implanta violência doméstica. Peço desculpas se não foi a doutora Joana, me parece que foi ela que falou. Os bons exemplos também seguem. Então, aquele que vê o pai tratar bem sua mãe, vai tratar bem também sua irmã, vai tratar bem sua esposa, vai tratar bem suas filhas. Então, acho que mais uma vez, parabenizar a subseção, agradecer pela receptividade aos meus alunos, né? Estou com 8 ou 9 alunos aqui dentro da sala, alguns já precisaram sair, e o problema é que o meu horário de aula com eles é a partir das 19h15, então só a partir daí eu posso cobrar presença, né? Então, aqueles que vieram a partir das 18, eu agradeço muito por terem vindo, ter aceitado o meu convite. Mais uma vez, doutora Fernanda, doutora Ângela, doutora Adriana, os demais, peço desculpa por não nominá-las todas. Meus parabéns pelo evento. Eu sempre fui apaixonado por isso, né, por esses eventos, eu moro em Guapiara, né, eu não moro em Itapetininga, eu moro em Guapiara, para que os senhores tenham noção só de onde eu estou. Guapiara é praticamente a porta do Vale do Ribeira. Eu estou a 260 quilômetros de São Paulo e 240 de Curitiba. Tá? Por isso minha pronúncia é meio próxima de paranaense, né? Então, aqui é muito frio, mas é uma região deliciosa. O dia que puderem vir visitar, venham nos conhecer, a capital do pêssego. Tá? E aqui nós temos todas as unidades de conservação, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Estamos à disposição de todos aqui para que um dia eu possa retribuir a hospitalidade que recebi das doutoras e dos doutores na noite de hoje. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Francisco. É uma honra ter o senhor aqui. Já esteja convidado para as próximas palestras. Na semana que vem, nós vamos ter, às 18 horas, dia 9, uma palestra
trazida... Fernanda? Oi. Encerra ainda não, deixa eu agradecer. Não, é que eu ia falar só do convite, eu já ia passar a palavra. Pode falar, tá. Gabi. Tá, então vai. Eu falo primeiro? Pode. Tá. Na semana que vem, então, nós teremos a palestra trazida pela doutora Luciana Pérez, a presidenta da Comissão do Direito Sistêmico. E aí o tema vai ser a contribuição do direito sistêmico para a advocacia, com a doutora Eunice Slick. E toda semana nós temos essas palestras também para que os doutores assistam. E elas ficam disponíveis no nosso Facebook. Então, acompanhem também lá, curtam, compartilhem com os colegas, porque essa palestra de hoje, principalmente, ela foi de utilidade pública. Passo, então, a palavra à doutora Ângela para fazer as considerações finais. Obrigada. Eu quero agradecer, doutor Francisco, por estar aqui com a gente, os senhores, seus alunos. Fico muito grata. É um prazer imenso, né? Eu vou fazer as palavras da doutora Fernanda. O senhor está convidado a participar de outras palestras, fique à vontade. Se não quiser, se precisar, como aconteceu, o doutor falou que o link que consta na Cultura e Eventos não era o mesmo link nosso. Então, tem que verificar isso para ver o que está de errado, porque o link estava diferente. Então, o doutor não conseguia, ele me pediu, eu mandei, aí ele falou, mas não é o mesmo link. Eu falei, mas é esse que a gente vai usar. Então, tem que ver o que está acontecendo, que o link está diferente, porque aí ele nem precisaria ter entrado em contato se o link estivesse correto, né? Agradeço, doutor, e fique à vontade, quando quiser participar das nossas palestras. Como diz a doutora Fernanda, a gente tem toda semana uma palestra de temas muito importantes, super relevantes, né? Então, fique à vontade. Doutora Fernanda, gratidão por mais uma imensa ajuda nos trabalhos. Doutora Vanessa, gratidão também por mais essa palestra, mais por tudo. Doutor Joab, também gratidão. Doutora Carla, ainda está ali. Doutora Carla, gratidão por estar presente. Doutor Célio, doutora Alcenilda, estava aqui até agora, acho que ela já saiu, mas ela estava o evento todo. Gratidão, doutora Alcenilda, por ter nos assistido, nos prestigiado. Gratidão, minhas amigas, colegas e companheiras. Doutora Adriana, doutora Camila, doutora Luciana e doutora Joana. Eu acho que hoje foi uma das melhores palestras que nós tivemos, né? Foi mais descontraído. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos e todas. Amém. Boa noite, eu que sou grata, viu? Pode falar, doutora Adriana. Boa noite, doutora. Eu que sou grata, viu, pela oportunidade de fazer parte desse ciclo de amigas, advogadas, mulheres, pessoas incríveis que fazem parte da minha vida. Ando um pouco corrida, mas no meu coração vocês sempre têm um espaço especial. Agradeço a presença do doutor, professor, que veio nos prestigiar, né, com brilhantismo, falou a respeito de alguns temas que são extremamente relevantes também, né? Agradeço a doutora Fernanda por nos dar suporte, por nos orientar e ser essa fortaleza imensa que a senhora é. A doutora Luciana, que está presente aqui com a sua doçura, e a doutora Camila, a doutora Joana, que são excelentes e fazem parte da minha vida. E as demais doutoras, eu desejo uma excelente noite, que Deus abençoe a todos, que a gente possa viver num mundo mais plural. Grata pela oportunidade, viu? Um beijo e Deus abençoe.
Então, fica registrado que, se ouvirem qualquer tipo de problema em relação aos vizinhos, gritaria, algum indício, liguem 180. 190, 180, mas não se omitam, não deixem a sua vizinha apanhar e fique em silêncio, por gentileza. Encerro, então, a transmissão aqui no Facebook e no Zoom também. Muito obrigada a todos e até a semana que vem. Obrigada.